Mas vamos aproveitar para falar aí desse levantamento, né, que você fez relacionado, assim, aproveitando, tendo como gancho, né, a entrada de Jean Lucas do Bahia na partida, né? Jean Lucas que celebrou bastante, né, a sua convocação e que teve, maestro, uma honra que é, poucos jogadores tiveram, né? Atuar por um time no Nordeste e entrar em campo defendendo a seleção brasileira realmente é para poucos, né? Celso, Jean Lucas ele foi acionado no lugar de Andrei Santos, aos 27 minutos do segundo tempo. Segundo o SofaScore, detalhe, porque independentemente de SofaScore, de aplicativos do tipo, eu acho que ele entrou bem na partida, tá? Assim, ele acertou um passe muito longo, entrou no nível de velocidade, pelo menos do lado do Brasil. Os bolivianos estão acostumados, mas ele Entrou entrou na rotação que na a rotação gente boliviana, eu imaginou, diria. né? A rotação Perfeito. boliviana. Mas trazendo dados sobre a partida, ele teve 12 ações com a bola, entre passes, bloqueios, desarmes, e deu 7 passes. Acertou os 7. Sabe? Não errou nenhum passe na partida. Acho que isso foi dele, acho que isso conta. E para fins estatísticos, essa participação de Jean Lucas, ela foi muito proveitosa. Primeiro, ele foi chamado para 2 jogos. No primeiro, ele ficou fora do banco de reservas, né? Porque tem um limite de jogadores no banco e foram 20, e a número de convocações excede a quantidade de gente que você pode colocar no banco de reservas. E ele ficou fora no jogo contra o Maracanã. A gente já levantou, a gente todo mundo naturalmente, quando o Casemiro tomou o amarelo e foi suspenso, de que, no mínimo, ele vai ser banco, porque perdeu o volante, vai colocar outro e tal. E isso acabou acontecendo e num jogo de muito desgaste, como foi o caso, como seria o caso na altitude da Bolívia, que a chance dele entrar era boa e acabou acontecendo. Entrando aos 27 minutos do jogo, foi até os 50 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco a gente fala em relação a Bahia e Fluminense, né? Porque a gente tem torcedor do Bahia querendo que ele entrasse, mas ao mesmo tempo, não entra não, para guardar o cara. Mas enfim, É. na hora que ele entrou na partida, Celso, Jean Lucas cruzou uma barreira, mais uma barreira. A primeira barreira ele tinha cruzado era aquela de jogadores em atividade no Nordeste. Não são jogadores nascidos no Nordeste, mas jogadores em atividade no Nordeste. O cara pode ter nascido em qualquer lugar do Brasil, mas jogando no Nordeste para ir para a seleção brasileira. O último tinha sido Diego Souza, em 2017, que também foi eliminatórios, inclusive, e entrou em campo na reta final de 2 jogos, contra Uruguai e Montevidéu, vitória goleada do Brasil por 4-1, e um 3-0 na Arena do Corinthians sobre o Paraguai. 3-0, dos goleadas, né? E Jean Lucas, ou seja, quebrou esse hiato de 8 anos na convocação e quebra agora também o mesmo hiato, naturalmente, de jogos, que ele poderia não ter sido convocado agora e o hiato de jogos se manteria. Ou seja, a última vez que um jogador do Nordeste entrou em campo foi Diego Souza, porque são coisas diferentes, convocado e jogar. Mas aí ele quebrou também essa barreira, ou seja, ele entrou em campo. A última vez que um jogador do Bahia tinha entrado em campo pela seleção brasileira havia sido há 34 anos, em 1991, com Luiz Henrique. Chegou a jogar a Copa América de 91, inclusive. E na história do Nordeste, aí estou falando da seleção brasileira, que joga desde 1914, tem mais de 1.000 partidas, 1.000 jogos disputados até hoje. Desses 1.000 jogos, só 78 tiveram 70, meu irmão, significa para 10 para ser 10% tem que ser 100, né? Assim, veja, só 78 partidas tiveram algum jogador do Nordeste em campo. É muito pouco, né? Até hoje, 64 jogadores de clubes do Nordeste foram convocados. Desses 64, Jean Lucas foi o 50º a entrar em campo, ou seja, 50 de 64. Desses 50 que entraram em campo, e aí eu consegui o dado só sobre isso aí, agora daqui para frente, só quem entrou em campo, esses 50 jogadores, eles representaram 166 partidas pela seleção brasileira. Ou seja, aí fala, se foram 78, como é que é 166? Porque tem jogos que tiveram mais de um jogador do Nordeste. Em 91, em 90, aliás, o Bahia chegou a ter jogos amistosos no Brasil, com 2 jogos do Bahia, Charles e Luiz Henrique. Meia Luiz Henrique, o atacante Charles,
Aquele jogo, eu não sei se contra o resto do mundo foi assim, mas que foi 90 também, mas algum outro, ou esse jogo ou outro amistoso, teve 2 jogadores do Bahia. Esse é o caso clássico da era aberta. É a única vez que isso aconteceu na era aberta de ter 2 jogadores de um time nordeste, mas tem as seleções da Bahia e de Pernambuco, que era a seleção inteira formada. Então, obviamente, turbinou o número desse cenário. O ranking disso, só de gente que jogou pela seleção brasileira, são 10 jogadores, o líder, a liderança dividida por Santa Cruz e Sport, cada um teve 10 jogadores na seleção brasileira. Eu também vou falar o número só da seleção aberta, mas agora eu vou falar só o geral. 10 jogadores da seleção brasileira, tanto do Santa quanto do Sport. Mas o Santa tem a vantagem pelo número de participações. O Santa teve 39 participações em 22 jogos diferentes. O Sport teve mais jogos com jogadores da seleção, com jogadores, foram 25 partidas do Brasil com jogadores do Sport, mas a quantidade de participações do Sport foi menor, foram 34. Ou seja, o Santa leva vantagem no número de participações, 39, e o Sport leva vantagem no número de jogos, 25. Dividindo a terceira posição, Bahia e Vitória, ou seja, o Bahia empatou com o Vitória. Tá difícil pro Vitória essa última semana. Assim, o Bahia buscando as estatísticas aí de Salvador, e o Bahia agora empatou com o Vitória, 8 para cada um. E o Bahia tem ampla vantagem no número de participações e de jogos. São 30 participações de jogadores do Bahia no Brasil e 16 do Vitória, e em 21 jogos do Bahia, da seleção brasileira com jogos do Bahia e apenas 9 do Vitória. Em quinto lugar, o Náutico. 7 jogadores do Náutico já defenderam do Brasil. Agora, como a seleção pernambucana, lá de 59, o Náutico teve uma representatividade enorme naquele time, o número é muito interessante, porque o Náutico tem 7 jogadores e 30 participações. assim, são 30 participações. Porque muita gente jogou mais de uma vez, né? Ou seja, por isso que pesa bastante. Então, são 7 jogadores do Náutico com 30 participações em 6 jogos diferentes. A última vez que teve um jogador do Brasil, um jogo do Brasil com um jogador do Náutico em campo foi em 1966, nado. Aí o cara, e Douglas Santos? Douglas Santos foi convocado em 2013, mas ficou no banco, ou seja, não está nessa estatística. O último foi nado, que era um dos atacantes do Hexa do Náutico, né? Seguindo agora um triplo empate com 2 jogadores, Botafogo de Salvador, que tem 9 participações em 9 jogos, o Fluminense de Feira, que é o único clube do interior do Nordeste que já botou jeito na seleção brasileira, 4 participações em 2 jogos, e o Ipiranga, o terceiro maior campeão da Bahia, 10 vezes campeão baiano, com 3 participações em 2 jogos. E na 9ª posição, o Galícia, com 1 participação em um jogo, que é justamente o jogo da seleção baiana em 1957. É isso. E o último dado, até porque estou vendo ali, está na tela o dado de eliminatórias, Jean Lucas foi apenas o 4º jogador de um clube do Nordeste para as eliminatórias. Os 3 anteriores tinham sido do Sport. Bosco, que não jogou nas eliminatórias, foi convocado para um jogo, Brasil e Venezuela. Justamente esse que a gente comentou aqui, esse que eu falei 6-0, lembra que eu falei há pouco, 6-0, pronto, foi nesse jogo, 4 gols de Romário. Mas Bosco ficou no banco. Esse jogo é bem curioso, porque esse jogo é depois da demissão de Luxemburgo. Aí o Brasil botou Candinho, que era o assistente, para treinar esse jogo. Aí depois desse jogo, chegou o Leão. E com o Leão, aí teve Leomar, que jogou a partida. Treinador do Sport. Isso, que era treinador do Sport. Aí Brasil, Peru, um jogo de Leomar, e Diego Souza, os 2 jogos. Aí alguém pode lembrar, e Nunes? Nunes é o único caso de um clube nordeste que foi convocado para a Copa do Mundo, de 78. Mas ele foi cortado. Mas a questão é, e as eliminatórias? Do Santa, né? Então, isso, do Santa Cruz. Né? Nunes não jogou as eliminatórias. Aí, como é que ele foi para a Copa? Porque ele teve um ano de 78 espetacular, com 7 gols em 11 jogos em 78. O cara simplesmente estava voando, aí se machucou, depois foi convocado para a Copa. Assim, é um azar supremo. Uma lástima, de fato. Muito bem. Tá aí, então, a imagem... Essa estatística só agora, Celso, em 2030, né? Porque acabou o eliminatório, ou seja, se mantém assim, tá congelada. Essa estatística tá congelada por 4 anos. O post vai estar atualizado por mais 4 anos. Por 4 anos. Eu fiz agora, tá consolidado. 4 anos aí, tranquilo. Muito bom. Fred, quer falar algo mais sobre o jogo ou aproveitar para falar sobre o Jean Lucas? Ou a gente segue para o nosso campinho? Podemos ir para o campinho, né? Mas só dizer que gostei da entrada de Jean Lucas. Acho que... Foi um dos que aproveitou, né? Mas dificilmente vai ser... muito difícil, né? Os treinadores,
eles não enxergam como a gente enxerga, não fazem esse tipo de leitura, tá? Mas hoje ele tá no final da fila, né? Ele tá no final da fila da posição. Mas foi muito, muito participativo. Né? Pena que uma boa jogada que acionaram ele errou ali dentro da área, mas eu acho que foi participativo. Fez o que lhe cabia ali, jogou no ritmo acima da maioria, pelo menos, né? Tinha pouco tempo e fez o que pôde no pouquinho tempo que tinha.